Eu acho que é interessante a gente falar disso aqui. Ah, Renato, mas eu sou botafoguense, eu não quero que você fale sobre isso. Tudo bem, você pode não querer, mas eu vou falar. Porque pra mim o que tá acontecendo é um escárnio. Tem um vídeo bem rapidinho do Jorge Igor aqui. É só porque, mano, isso aqui é uma parada que eu tô achando muito fora da curva. Tô achando... não é nem ruim só, eu tô achando estranho. Eu tô achando que é uma parada que tu olha e desconfia, entendeu? Enfim. De hoje, SAF não foi feita para perder jogador para o mercado interno e tomar transfer ban. Não foi, não. Não é para isso que ela existe. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Primeiro sábado do ano, bom sábado para você. Este vídeo foi gravado há 2 dias, no dia 1º, porque hoje, sábado, o dia que ele está indo para o ar, é o início das minhas férias nos Estados Unidos, mas a partir de amanhã, domingo, dia 4, eu começo a gravar vídeos também durante as férias, para você não ficar sem vídeos nesse período. Foco. Em um ou outro dia que a programação lá dos parques... O flamenguista Jorge Igor, ele não é Flamengo não, pô, ele é Santos. E no Rio ele torce pro Botafogo mesmo. Se estiver muito apertada, eu vou avisar. Galera, hoje não vai ter vídeo não, mas acho que na maioria dos dias a gente consegue numa boa, tá bom? Tamo junto, hein? Então vamos lá. Caso Botafogo. 2025 foi o ano daquela frase, começa errado, termina errado. Foi o ano em que ela se aplicou perfeitamente ao Botafogo. Porque começa errado, depois da não continuidade do trabalho do Arthur Jorge, a demora para trazer um novo treinador, vamos com o interino, o nosso ano começa em maio, aí abre mão da Recopa, passa vergonha, abre mão da Supercopa do Brasil. Isso aí é um escárnio. Falei várias vezes aqui. Não tem como você abrir mão de uma taça que tu precisa de um jogo para ganhar e de outra taça que tu precisa de 2 jogos para ganhar. Isso não existe. O Brasil passa vergonha e terminou errado com o transfer ban. Impressionante. Dia 30 de dezembro, penúltimo dia do ano, o Botafoguense está ali relaxado, pensando em 2026, pum, presente para você, Alvinegro. Transfer ban. Porque o Botafogo não terminou de pagar ainda pelo Thiago Almada. O Almada, que foi fundamental para os títulos da Libertadores e do Brasileiro de 2024, foi contratado em junho daquele ano. O Botafogo acordou o pagamento em parcelas, pagamento de 21 milhões de dólares, o que hoje dá na casa de 114, 115 milhões de reais. O Botafogo pagou 2 parcelas e sumiu. Não pagou mais. Sumiu. E aí o Botafogo é campeão, como vários outros clubes no Brasil também fazem, né? O Botafogo vai lá, contrata o cara, não paga ou não termina de pagar, é campeão, lucra com os títulos, com a premiação, vende o cara e não paga o Atlanta United. Isso é um escárnio. É bizarro, né? Isso é um escárnio. Que o Botafogo fez e vários outros clubes do Brasil fazem. E eu digo sempre aqui no canal, é preciso um mecanismo mais célere de punição. Correto. De perda de ponto, de exclusão de competição. É foda. Tipo assim, porque aí vão falar, mas todo time, pô, tudo bem. Dito isso, ele tá correto aqui no que ele tá falando. Proibir o camarada de jogar enquanto não regularizar, mas isso traz um prejuízo à carreira do jogador que fica impedido. É um debate que a gente precisa... Mas precisa, porque tudo bem, não, tem o recurso, aí vai na Corte Arbitral do Esporte, aí tem o processo para chegar no transfer ban. Veja, foi em junho de 2024 que o Botafogo comprou o Almada. Foi ao longo de todo 2025 que o Botafogo não pagou pelo Almada. Ele só vai sofrer a consequência disso agora em 26. Porque é o momento em que o transfer ban está aplicado. Nesse momento, o Botafogo contratou o Vidalba, o ponta-direita, vindo do futebol uruguaio, contratou o Riquelme, o zagueiro do Esporte, não pode inscrever os caras, mas agora, todo mundo que ele contratou ano passado, ele inscreveu, normalmente, jogou Copa do Mundo de Clubes, trouxe reforço, normalmente, então tem que ser imediato, combinou as parcelas, dias tal, atrasou, passou um dia do vencimento, 2 dias no máximo, sei lá, 48 horas, pode ser um problema operacional, às vezes, né, não deu para fazer o Pix, teve um problema, então você dá 48 horas para aquele pagamento ser honrado. Passou 48 horas do prazo estipulado do contrato, ou para o pagamento à vista, ou para o pagamento parcelado, principalmente parcelado, né, porque o à vista pagou, levou. Não pagou, deu 48 horas, perda de ponto. Tem que ser um mecanismo... Mano, pior que eu vou falar, tá certo. Tinha que ser assim mesmo. Mais automático, para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Eu tenho defendido isso aqui, há tempos no canal.
Não acho que o trâmite para uma punição do transfer ban seja adequado para a realidade do momento. Você precisa impedir que os maus pagadores... Exagero? Não é, mano. Não é. Não é exatamente. Não pode pagar, não compra. Tá ligado? Ah, mas aí o time vai ficar uma merda. Faz parte. Lida, resiste com o time uma merda. E quando você voltar a ter poder de investimento, você contrata. E isso aqui a gente tá usando o Botafogo é exemplo, tá? Porque, mano, a grande maioria dos clubes brasileiros são assim. A verdade é essa, entendeu? Bem. Tem muito o que fazer. Porque isso tá virando estratégia. Sabe a política do Brasil? Aí eu vou falar com uma galera, nem todo mundo sabe do que se trata, né? Nem todo mundo acompanha esses temas. Mas sabe a política do refis no Brasil? As grandes empresas muitas vezes se planejam tributariamente para não pagar os impostos na época devida, protelam, empurram, porque lá na frente vai vir um parcelamento especial que vai dar 40%, 50%, 60% de abatimento. Valeu a pena. Valeu a pena não recolher em dia. É a mesma lógica. Não paga agora, paga lá na frente, enquanto isso você vai ganhando título, né? Vai. De repente você não tinha nem o dinheiro para pagar. Aí você faz uma aposta de risco. Eu não tenho dinheiro para pagar. Vou trazer, vou combinar de pagar, não vou pagar, vou ganhar um título, aí vai vir a premiação com o título, aí eu vou lá e pago. Pode ser uma política de clube isso aí. Já pararam para pensar nisso? Então tem que ser para ontem. Transfer ban não pode demorar tanto para sair. Dito isso, vamos voltar ao caso específico do Botafogo de Futebol e Regatas. Falando daquilo que dissemos no início do vídeo. Quando chegou a SAF no Brasil, você criou uma alternativa para salvar clubes que não conseguiriam se salvar com as próprias receitas, dada a gigante diferença de alguns casos entre arrecadação e dívida. Clubes como o Botafogo ficariam décadas para pagar o que deviam e talvez não sobrevivessem a essas décadas, de tão sufocados que estariam, com dívida cada vez maior e receita pequena. Aí, você vai abrir a possibilidade de investidores, até mesmo estrangeiros, acelerarem esse processo de recuperação, obterem lucro, que eu sempre disse aqui, não tem nenhum problema. O cara vem aqui, ser dono de uma SAF, investir num clube e lucrar. Ele está aqui para isso, ele não veio fazer filantropia. Ele não veio fazer favor para ninguém. O Textor não saiu dos Estados Unidos para cá pelos belos olhos dos torcedores do Botafogo. Amei vocês, olha, conexão incrível, meu coração acelerou quando eu vi vocês, então tô aí para ajudar. Não é para isso, ele vem para ganhar dinheiro e tá tudo bem. Nunca cheguei aqui e falei, olha, esse Textor veio pro Brasil para ganhar dinheiro, que absurdo. Não. Pelo contrário, muito pelo contrário. Agora, quando você usa todos os benefícios dessa lei, chega no Brasil, se instala, cria no torcedor uma expectativa de um novo tempo, de uma nova realidade. Meu clube agora é SAF, virei SAF, agora, tô montado. Você não vai esperar tomar um transfer ban. Mas nunca que você vai esperar tomar um transfer ban. A SAF é justamente para evitar que isso aconteça. Tomar um transfer ban e perder jogador para o mercado interno, como o Botafogo está perdendo o Marlon Freitas para o Palmeiras, já se fala de Savarino em Fluminense. Então, é aí que vira uma loucura. Perdeu o Marlon Freitas pro Palmeiras, loucura, beleza. O Savarino pro Fluminense. Tu já fica tipo assim, mano, o que tá acontecendo? Aí agora tá saindo notícia de que, ofereceu esse pra aquele time, esse pra aquele outro, todos do mercado nacional, todos jogadores identificados com o Botafogo e com a torcida do Botafogo. Moleque, parece que virou um método, Vamos acabar com qualquer tipo de relação que algum jogador tenha criado com a instituição e com a torcida e vamos dizer ao mercado que a gente está desesperado aceitando qualquer proposta. É o saudão do John Textor. Que isso, cara? Se falou em Corinthians, é exatamente o oposto do que se criou de expectativa no torcedor, de uma maneira geral, não só do botafoguense, quando veio o SAF. A gente perdia jogador para rival local, porque a gente precisava vender o almoço para pagar o jantar, aí não tinha muito o que fazer. Sim. Agora viramos SAF, tem um dono, investimento em dólar e tal. Vamos perder jogador para cá? É muito frustrante, é muito decepcionante. Então, Botafogo está prometendo resolver rapidamente. Botafogo disse que... Aí desculpa, né? Botafogo já vinha há algumas semanas
negociando com o Atlanta United, já vinha tentando um acordo, isso é informação, e é verdade, já vinha tentando um acordo para costurar esse pagamento, dar as garantias financeiras, e no meio disso tudo veio o transfer ban. E teve um recesso de fim de ano. E aí, na nota, quando o Botafogo diz, olha, fica tranquilo que nós vamos resolver isso aí, a gente vai ser agressivo na janela de janeiro, é que deu ruim agora com as festas de fim de ano, o recesso interrompeu as negociações. Meia verdade, né? Vamos lá. Beleza. O recesso pode ter atrapalhado, de repente o acordo estava perto de ser amarrado, aí veio o recesso de fim de ano, o transfer ban vem ao mesmo tempo, simultaneamente, pode ser um azar, tá. Mas essa dívida, essa negociação foi de junho de 2024. Então, desculpa, tempo o Botafogo teve suficiente para fazer esse acordo com o Atlanta United antes de estourar como estourou agora. Só que nos últimos tempos, em 2025, em boa parte de 2025, o Textor estava lá metendo os pés pelas mãos com o Lyon e a gestão do Botafogo foi claramente negligenciada ao longo de 2025. Claramente, os sinais estão aí. Só não vê quem não quer. Eu acompanho bem de perto o noticiário do Botafogo. Então, é muito frustrante. É muito decepcionante, mas é a realidade. É a realidade. E não adianta, olha, se você quiser atacar o mensageiro, se você quiser ficar com raivinha, porque o veículo A está noticiando, porque o veículo B está falando, eu acho, de verdade, genuinamente, que você deveria canalizar toda essa sua irritação, toda essa sua cobrança para quem gerou o problema, porque a imprensa não inventou o transfer ban. Quem deu o transfer ban foi a FIFA. A imprensa não inventou o calote do Botafogo do Atlanta United. Quem não pagou até o momento o que deve ao Atlanta United é o Botafogo. A imprensa só noticia. Assim como ela vai noticiar quando o Botafogo pagar, porque vai pagar, né? Porque senão vai ficar 3 janelas sem contratar, sem inscrever. Não tem como. Vai pagar. E a gente vai noticiar. Mas é um vexame que se chegue a esse ponto. Quando você vira SAF, quando você ganha o maior título da tua história, quando você finalmente fala, meu Deus, vamos mudar a nossa realidade. Acontece isso aí. 2026 é um ano em que o torcedor do Botafogo, quem sou eu para dar conselho para alguém, né? Mas eu acredito genuinamente que 2026 seja um ano em que o torcedor do Botafogo deva apertar as cobranças em cima dessa gestão. 2026 tem que ser um ano em que o John Textor definitivamente entenda que, apesar do modelo SAF ser um modelo empresarial, tocar o Botafogo como uma empresa qualquer não cabe. Quando você toca um clube de futebol, você tem uma responsabilidade esportiva, competitiva, uma responsabilidade com a paixão daquele público que consome aquele produto, aquele negócio com o qual você lucra. Então, acho que em 2026, sugiro que o torcedor do Botafogo, ao invés de mirar o canhão para onde não deve, ao invés de ficar com raivinha quando se fala a verdade, quando se noticia o que aconteceu, que ele vá atrás das respostas por quem responde pela instituição. Que ele vá cobrar aqueles que deveriam tornar o Botafogo saudável financeiramente e não deixar esse Botafogo nesse mar de incertezas que é hoje. Você sabe o que vai ser o futuro do Botafogo? O Textor vai recomprar, não vai recomprar, tem acordo, não tem acordo, cada hora se diz uma coisa, se vaza coisa de dentro do Botafogo, não, tem acordo, tá tudo bem. Aí você vai checar, não tá tudo bem. Não tem nem perigo do transfer ban, aí você vai ver, pum, transfer ban. Então, torcedor do Botafogo, ao longo de 2026, cobre transparência. Eu daqui vou fazer. Cobre transparência. Quando o Botafogo deixa de divulgar, por exemplo, e aí tem torcedor que... Pior que o Botafogo tem um bom time, mano. Tipo assim, se a gente for avaliar, cara, como é que a gente pode dizer? O 11 titular, o Botafogo tem um bom time, pô. Só que o que a gente tá falando é que, por exemplo, o dinheiro do Marlon Freitas não muda a vida do Botafogo. Um eventual dinheiro do Savarino não muda a vida do Botafogo. Falaram agora que o Alexander Barbosa foi oferecido ao Fluminense. Então, tipo assim, são negociações que não mudam não em nada, mas não mudam a vida do Botafogo, são vistas de forma muito negativa pela torcida, pela instituição em si, propriamente dita, pelo público que vê de fora, tá ligado? Tinha que ser evitado. Fica nessa de, meu clube é perseguido, meu clube é isso, meu clube é aquilo. Irmão, vai viver a realidade. Quando o clube deixa de divulgar o balanço, que é uma obrigação, Sim. É uma obrigação da lei da SAF. Tem o prazo para divulgar o balanço, as suas informações econômicas, e o Botafogo deixa de divulgar, e tem torcedor que fala, bobagem, pra quê? Tem que divulgar nada mesmo não.
Falta transparência. E quando falta transparência, esse tipo de bomba estoura quando você não está nem esperando. Sabe por quê? Porque você não está sabendo. Sabe por quê? Porque essa informação está sendo negligenciada. Sabe por quê? Porque o clube está escondendo isso de você. Então você tem que cobrar. Cobre essa transparência. É a minha sugestão para você em 2026. Sem essa pressão, o Textor vai continuar fazendo tudo que ele fez em 2025. E o que ele fez em 2025 não foi legal. E está se refletindo, como a gente está vendo. Tá aí. Rapaz, vamos seguir aqui?